E aí, pessoal, bora mergulhar de cabeça numa das maiores perguntas que a humanidade já se fez. Afinal, de onde a gente veio? Cada povo, em cada canto do mundo, criou umas respostas incríveis para essa pergunta, verdadeiras sagas épicas. Hoje, a gente vai viajar por algumas dessas histórias fantásticas para entender não só o que elas contam, mas o mais importante, como a gente sabe delas. Então se prepara porque a jornada vai ser alucinante. E, para a gente começar com tudo, vamos lançar uma pergunta que um historiador chamado Paul Vane fez e que, olha, dá um nó na cabeça. A gente vê filme e joga videogame com Zeus, Hércules, Kratos, mas será que os gregos lá daquela época acreditavam nisso do mesmo jeito que a gente acredita, sei lá, que a Terra gira em torno do Sol? E a resposta do Paul Vane é um verdadeiro plot twist. Ele disse, não importa. É isso mesmo. O ponto principal não era se eles acreditavam que Zeus era um cara de carne e osso, mas sim que essas histórias funcionavam como um tipo de guia para a vida. Elas ensinavam sobre o que é certo e errado, sobre coragem, sobre os perigos do orgulho. Era a linguagem que eles usavam para dar sentido ao mundo. Ok, para a gente não se perder nessa viagem, vamos primeiro arrumar o nosso kit de ferramentas. É super importante a gente definir umas palavrinhas-chave para entender direitinho o que cada povo estava querendo dizer com essas histórias. Primeiro de tudo, mito. Pensa no mito como se fosse um episódio de uma série muito da hora. É uma história que uma cultura cria para explicar coisas que parecem impossíveis de explicar, tipo, por que chove? Ou como surgiu a primeira pessoa? E o mais legal, enquanto o mito explica, ele também está ensinando os valores daquele povo. Beleza, agora mitologia. Se o mito é um episódio, a mitologia é a série inteira, a temporada completa. Ou seja, é o conjunto de todos os mitos, de todas as histórias de um povo. Quando a gente fala mitologia grega, a gente está falando de todas as aventuras de Zeus, Atena, Poseidon e toda essa galera. E, por último, religião. Aqui a parada é um pouco mais ampla. Religião é como se fosse a plataforma de streaming inteira. Não são só as séries, as histórias, são também as regras, os rituais, as preces, tudo aquilo que conecta as pessoas com o que elas consideram sagrado. A mitologia pode até fazer parte da religião, mas é só uma peça desse quebra-cabeça. Kit de ferramentas pronto. Agora sim, bora embarcar na nossa máquina do tempo. Primeira parada, as areias quentes do Antigo Egito. Tenta imaginar isso. Antes de tudo existir, não tinha nada. Nem luz, nem barulho, só um oceano escuro sem fim chamado Num. É a partir desse vazio aquático que a história egípcia começa. E essa é a nossa aula de hoje. Vamos analisar parte por parte. Tudo começa com esse oceano caótico, Num. Do meio desse nada surge um pedaço de terra e uma flor de lótus. E de dentro dela nasce o deus Atum. Ele é o marco zero, o primeiro evento que organiza o tempo. Sozinho, ele cria Shu, o ar, e Tefnut, a umidade. Esses dois juntos têm filhos, Geb, que é a terra, e Nut, o céu. Sacou a lógica? Eles estão literalmente construindo o mundo, peça por peça, como se fosse um quebra-cabeça gigante. E os humanos? Bom, a gente chega bem depois na história, criados por outros deuses, Khnum e Rekhete. E a pergunta é, como a gente sabe de tudo isso? Por causa das fontes históricas. Os arqueólogos encontraram essas histórias desenhadas nas paredes dos templos, os hieróglifos, e escritas em rolos de papiro. É a linguagem visual e a linguagem escrita nos contando como tudo começou para eles. Próxima parada. Vamos ver como essa ideia evolui, agora na Grécia Antiga. Se no Egito tudo nasceu de uma água silenciosa, na Grécia, meu amigo, tudo veio de uma bagunça cósmica e de muita, mas muita treta em família entre os deuses. O mais legal aqui é que a gente tem uma fonte histórica escrita super clara para isso. Um poema épico chamado Teogonia, escrito por um cara chamado Hesíodo. É um registro que sobreviveu por milhares de anos. Ele conta que no começo de tudo existiu o caos, um grande vazio. Dele nasceu Gaia, a Terra. A partir daí, a história é uma sucessão de poder. Os titãs tomam o poder do pai e depois Zeus toma o poder do pai dele, o titã Cronos, colocando ordem no cosmos. E a humanidade ainda ganha um presente do titã Prometeu, que roubou o fogo dos deuses pra gente. Só que o fogo aqui é uma metáfora. Ele simboliza o conhecimento, a tecnologia, é o que nos torna diferentes. Nossa expedição continua, só que agora a gente vai subir para o norte, bem para o frio, para as terras dos Vikings. Agora se prepara para uma das ideias mais malucas e impressionantes. Um mundo inteiro criado a partir do corpo de um gigante. A escala da coisa aqui é gigante. Essa história mostra direitinho como o lugar onde um povo vive influencia suas crenças. De um lado você tinha um mundo de fogo, Muspelheim,
Do outro, um mundo de gelo, Niflheim. No ponto em que o fogo e o gelo se encontram, nasce o gigante Ymir. Aí os deuses Odin e seus irmãos derrotam ele e de um ato super violento nasce o mundo. O sangue dele vira os oceanos, a carne vira a terra e o crânio dele vira o céu. É uma forma de organizar o mundo a partir de coisas que eles conheciam, transformando o caos em ordem. E os primeiros humanos, Ask e Embla? Eles vieram de algo super simples, 2 pedaços de madeira que os deuses acharam na praia. Agora, a gente vai para uma história que talvez seja mais familiar para muita gente e que tem um jeito bem diferente de organizar o tempo da criação. A ideia de um criador único e de um começo perfeito no paraíso. Olha só que interessante. O ponto principal aqui é essa noção de tempo cronológico, super bem definido. 6 dias para criar tudo e 1 dia para descansar. É uma organização do tempo bem linear. Tem começo, meio e uma grande complicação. Essa história, que vem de uma fonte escrita super importante, o livro de Gênesis na Bíblia, não fala só de como o mundo surgiu. Ela fala principalmente da condição humana, de escolhas e das consequências dessas escolhas. A desobediência a Deus é o que define o destino de toda a humanidade. E para fechar nossa viagem com chave de ouro, vamos para 2 lugares com uma riqueza de histórias impressionante: o Brasil indígena e a Índia. O Brasil tem centenas de povos indígenas, e cada um deles tem sua própria visão de mundo, sua própria mitologia. E aqui, a fonte histórica mais poderosa não é um livro ou uma parede de pedra, é a tradição oral, a linguagem falada. A história vive e respira na voz dos mais velhos que a contam para os mais novos. Olha só que incrível a diversidade de linguagens. Para os Tupi-Guarani, por exemplo, o mundo nasce do som, de uma canção divina, de um sopro. A criação é música, é poesia. Já para os Dezana, a humanidade chega ao mundo viajando numa canoa-cobra gigante, um ser que conecta o céu com a terra. Essas histórias mostram uma conexão muito profunda com a natureza e provam que a palavra falada, a oralidade, é uma ferramenta poderosíssima para guardar e transmitir conhecimento histórico e cultural por gerações. Nossa última parada nos leva para a Índia, com um mito que busca explicar não só a origem de todo o universo, mas também a origem da própria sociedade humana. Essa narrativa é fascinante porque ela conecta diretamente a criação do cosmos com a organização social. O primeiro ser, Purusha, é sacrificado e cada parte do corpo dele dá origem a uma parte do mundo e também a um grupo social. A boca se torna a classe dos sacerdotes e professores, os braços a dos guerreiros e por aí vai. Ou seja, a ordem da sociedade para eles não foi uma invenção das pessoas, mas sim algo divino que nasceu junto com o próprio universo. Depois dessa viagem maluca pelo mundo todo, a gente chega na pergunta de R$1 milhão. Por que cada povo tem uma história diferente? Por que não existe só uma versão para todo mundo? E a resposta é a chave de tudo isso. Porque os mitos não são relatórios científicos, eles são cultura. Cada história dessas é como se fosse a impressão digital de um povo. Ela reflete o lugar onde eles viviam, os medos que tinham, suas esperanças, o jeito deles de organizar o tempo e a vida. É por isso que a organização do tempo é uma construção cultural. A diversidade dessas histórias é o que as torna tão geniais, porque mostra as infinitas maneiras que nós, seres humanos, encontramos para responder às maiores perguntas da vida usando as mais diferentes linguagens: a escrita, a falada, a visual. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão para a gente levar para casa. Mitos não são só coisa de gente antiga. E hoje, quais são as grandes histórias que a gente conta para entender o nosso mundo? Será que é a teoria do Big Bang? São os universos dos super-heróis da Marvel ou da DC? São as histórias que a gente aprende sobre o nosso país? Pensa aí, qual é a história que dá sentido ao seu mundo hoje?